indústria da segurança, dos carros blindados, das grades, das televisões, dos guardas particulares. A televisão está a serviço da insegurança. E por isso que ela fomenta tanto a insegurança. Eu, quando não vejo o crime do Brasil nos jornais, eu vejo que estão passando filmes de crimes dos Estados Unidos, da Europa. Sempre tem que ter crime. Sempre tem que ter crime. Eu deverei ser contestado pelos jornalistas aqui presentes. E eu gostaria de sê-lo, porque eu gostaria de entender por que esta necessidade imperiosa. Aliás, eu acho que eu sei o porquê. É isso que eu me referi agora. São interesses de faturamento. São interesses da indústria que vive da insegurança. De forma que é o apelo que faço. É preciso que a imprensa ajude a se discutir o crime. Para que se discutir o crime? Para evitar o crime. Nós só clamamos por punição. Nós só enxergamos o fenômeno criminoso, Eugênio, pós-crime. Espera-se o crime acontecer para se exigir punição. Se a punição ocorrer, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem nada. Tudo bem é evitar o crime. Tudo bem é nós fazermos como sociedade o meia-culpa. É nós culparmos o Estado, cobrarmos do Estado. E não é só cobrarmos a repressão. Não é só cobrarmos os 100 mil homens da PM de São Paulo nas ruas. Mais armamentos, mais automóveis, mais blindagem, mais isso, mais aquilo. Não. Nós precisamos cobrar as autoridades para que encarem os fatores desencadeadores do crime. Que a sociedade também ajude o Estado nesse sentido. E que a imprensa nos ajude, através do desempenho de um papel pedagógico, a explicar o fenômeno da criminalidade. Porque a criança de 16 anos, de 15 anos, eu falo criança, mas realmente hoje a infância já não é a mesma. A adolescência também já não é a mesma. No nosso tempo havia ainda pureza, inocência. Hoje, essas características estão sumindo, quer em razão das condições desfavoráveis de vida desses menores, quer também em razão dos meios de comunicação, de internet. Hoje o mundo está mais aberto do que esteve. Eu só fui ver a Lua com 6 anos de idade. Minha mãe não deixava eu sair à noite. A infância mudou, a adolescência mudou, a criança mudou, mas nós precisamos discutir o porquê destas mudanças. O que fazer para impedir que esse menino, esta criança de 16 anos, cometa crime? Hoje nós estamos assistindo, meus amigos, a um problema seríssimo que eu entendo ser patológico. É a violência sem causa. É a violência da torcida de futebol. É a torcida de futebol do Atlético Mineiro que matou um cruzeirense esmagado por pontapés. É o jogador que ataca outro jogador. É a aluna que dá um tiro no namorado ou vice-versa, que bate da professora. É o trânsito como fator gerador de crime. É o crime de bagatela quanto à causa, não quanto ao efeito. É o crime do nada. Nós aprendemos que não há crime sem motivo. Hoje há crime sem motivo. Está se matando. Nós estamos muito preocupados com a blindagem dos nossos carros, porque este é o crime oficial. É o crime do assaltante, do estuprador. Nós estamos preocupados em nos proteger, mas nós não estamos preocupados em nos proteger como um todo, como coletividade. Nós não estamos analisando esta patologia, que é o crime sem causa. A imprensa precisa nos ajudar. A imprensa precisa abrir os seus espaços para isto. Já tem feito. É preciso que faça mais nesta união com aqueles que se preocupam com o fenômeno criminoso. Nós temos hoje uma questão também que me parece muito sensível e vem em seguida de uma interrogação. Quando ocorre o crime, toda a expectativa da sociedade como um todo é pela culpa, gente. Não há expectativa pela inocência. Quando se culpa, quando se condena, aplausos, rojões. Quando há inocência, a declaração de inocência,
o judiciário foi leniente, o judiciário está corrompido, os advogados praticaram chicana, os advogados protelaram, os advogados inventaram prova. Quando há culpa, uma beleza. Quando há inocência... Por que isso? Porque a sociedade tem esta ânsia, esta verdadeira ânsia por culpa, por castigo, por punição. Eu não sei responder. Isto precisaria de um estudo mais aprofundado, psicólogos, psiquiatras, sociólogos. Eu sei que é assim. Rojões, agressões a advogados. Não faz muito tempo, um advogado, num caso de júri, foi agredido na rua. Né? E aí entra uma outra distorção que a imprensa precisa nos ajudar. A advocacia. Nós não somos defensores do crime. Jamais alguém diz, eu sou a favor do homicídio. Porque não é. A não sei que seja um louco. Eu sou a favor deste ou daquele crime. Quero, sim, que os corruptos continuem a praticar corrupção. Nós somos defensores dos direitos do acusado. Direitos que não são daquele acusado. Direitos que são da sociedade como um todo. Direitos que, se forem postergados, violados naquele caso, ou serão, em qualquer outro caso, culpado ou inocente. Até porque inocente todos nós são, até o final do julgamento. A Constituição que o diz, embora hoje o próprio Judiciário esteja invertendo este princípio, que é o princípio da presunção da inocência. Nós precisamos também mostrar qual é o nosso papel. Mas não é só o papel do advogado, é o papel do juiz, é o papel do promotor, e não há outro meio de nós mostrarmos isso, a não ser através da imprensa. Qual é o papel de cada ator da cena judiciária? Eu não defendo o crime. Eu sou porta-voz dos direitos do criminoso. Eu não sou coautor do crime, como estão me vendo hoje. Hoje eu estou sendo visto como coautor. Como você tem coragem de defender tal coisa, Marisa? Tenho coragem de defender tal fulano ou tal coisa, porque teria até coragem de defender você. É a resposta que há de se dar. Não é? Não é? Eu sou advogado. Eu quero falar um pouco, rapidamente, dos primórdios. A advocacia surgiu antes do Estado se organizar como tal. A advocacia surgiu antes da sociedade. Surgiu com ela, antes da organização social. Nós éramos os vozeiros do passado. Desde que o mundo é mundo e o homem é um animal gregário, desde que o mundo é mundo, sempre surgiu alguém falando em nome de alguém. Esse é o nosso papel. Eu postulo em nome de alguém. Isso é sagrado para nós. Eu falo, eu sou a vez e sou a voz de quem não tem vez nem voz. Só eu, no Brasil, postulo. Não há mais ninguém que possa bater as portas do judiciário para dizer, estou aqui trazendo uma ação de despejo. E se eu não existir, também não vai existir processo penal. Também não vai existir condenação, como muitos querem. Porque, por enquanto, pelo menos, sem defesa, não há processo. Ou não? É bem verdade que hoje, viu, nós estamos sendo, como que, já tenho dito isso, tolerados por boa parte... Olha que o cerceamento de liberdade. Olha, eu troquei o de 1 para 5. Obrigado, você quebrou o galho. Eu falo que é nepotismo da amizade. Eu defendo no crime. Sem a minha presença não há processo penal. Por outro lado, este é o meu papel. Por outro lado, o Estado não pode permitir a vingança privada. Então tem que haver um processo, tem que haver, dentro do processo, necessariamente, a dialética processual. Um acusa, um defende. Um põe prova, o outro põe contra-prova. Isso é dialética. Daí sai a verdade. E aí entra a imprensa conosco. Sem a liberdade, nós não conseguiríamos advogar. Nós só podemos advogar para restituir a liberdade quando ela foi posta de lado. Por que da liberdade? Porque nós temos o contraditório, nós temos a oposição, nós estamos acostumados, nós sabemos que a verdade não está só de um lado, ela pode surgir com a contestação, ela pode surgir com a sentença, ela vai terminar
o trânsito julgado da sentença. Esse é o clima de liberdade indispensável. E é por isso que os prepotentes, que os arrogantes, que os preconceituosos não gostam de nós. Preconceituosos são aqueles, ou melhor, preconceitos daqueles que não poderiam e deveriam ter preconceitos, por várias razões, dentre as quais porque são homens do judiciário e conhecem a nossa importância e a nossa indispensabilidade. Preconceito terrível. Preconceito hoje contra o direito de defesa. Preconceito que vem em detrimento da distribuição de justiça. Eu diria que eu temo José Carlos Dias, tal como você, e Deus nos livre da ditadura do judiciário. É a pior ditadura que pode haver. A das armas se combate com armas, se conseguir armas. Se combate com organização de guerrilha urbana, guerrilha rural. Se luta. A do judiciário não se luta. A caneta é a arma que põe um fim a qualquer possibilidade de resistência. E só nós, advogados, resistimos. E vocês da imprensa, escrevendo, nós falando. Nós estamos nos encaminhando por uma ditadura do judiciário? Creio que não. Creio que não. Não sei. Fiquei tão atemorizado, tão angustiado com o Mensalão, não mais do que outros colegas que lá ficaram e que lá estão, e eu estou com eles, solidário. Se viu coisas incríveis sobre o aspecto jurídico, da dogmática jurídica, da doutrina jurídica e também da prática, da convivência dentro do judiciário. Uma convivência que, para nós, advogados, foi terrível, porque nós fomos colocados à margem do processo. Nitidamente, nós estávamos ali, repito, tolerados, porque a Constituição determina a nossa presença. Porque sem a presença do advogado não haveria processo de mensalão. Mas como nós estávamos incomodando, como nós estávamos sendo chatos, como a nossa palavra foi caçada nas oportunidades que puderam caçá-la. No mensalão, ou o mensalão, foi o coroamento do que vem ocorrendo no Brasil em matéria de respeito por nós advogados. E é preciso, então, e aqui eu encerro, é preciso que se preste muita atenção nisto, que já foi dito pelo Eugênio e é repetido por mim. Nós precisamos nos unir. Nós somos a liberdade, nós somos os libertários, nós somos a dignidade humana, nós somos o humanismo contra a eficácia, a eficiência, o número frio. Nós representamos aquilo que a humanidade precisa, que é, de um lado, liberdade e, de outro lado, amor. Muito obrigado. Bom, a Marina disse que eu poderia não ser um mero secretário, e eu vou falar 5 minutos, espero não passar muito disso. Mas, enquanto isso, as pessoas que estiverem interessadas em fazer perguntas, levantem as mãos e entreguem as perguntas por escrito aos recepcionistas, né? Sobre essa questão da função do advogado, né, e da ditadura judiciária, eu acho que é um tema especialmente importante nesse momento em que o judiciário está sendo presidido por um ministro que, sempre que pode, demonstra desprezo à advocacia, como se a advocacia fosse algo sinônimo de interesses privados. O João está sendo mais corajoso do que eu. Ele está citando o nome de quem eu queria ter citado. Não, e a advocacia, de fato, ela representa interesses privados no exercício de uma função pública. Quer dizer, sempre que isso seja claro, que isso é legítimo, né? O importante é que... quando se diz desprezo é porque realmente não há o respeito à importância da figura do advogado no exercício de uma função pública. O que eu queria, algumas coisas que eu queria colocar, tentar ser rápido. Quer dizer, a atração pelo crime não é um fenômeno nacional e não é um fenômeno recente. Quer dizer, a sociedade, a mídia não cria o interesse pelo crime. Ela pode até... É um processo simbiótico, né? Um vive em função do outro, né?
Pelo menos, há um tempo atrás, teve um professor, no seminário do IBCCRIM, um professor catalão chamado Francesc Barata, e que ele mais ou menos localiza o surgimento de uma imprensa voltada especificamente para a cobertura do crime no final do século XIX. E aí começa um processo de especialização da imprensa, e aí, desde então, o meio de comunicação ele é a principal fonte de informação da sociedade sobre o crime. Deixa de ser uma experiência direta e para ser uma experiência mediada. Então, o desafio de construir uma boa imprensa é o desafio permanente, é o desafio que o Eugênio coloca, das liberdades que começam juntas e que terminam juntas, como muito bem amarrou o Dr. Maris. Vai ter sempre o bom jornalismo e o mau jornalismo. Vai ter sempre o Bild e vai ter sempre o Die Zeit. Vai ter o New York Times e vai ter o tabloide. Então, não é nada pronto. A democracia não é algo que está pronto, é algo que se constrói e cabe a nós, pelos instrumentos jurídicos, pelos instrumentos deontológicos, criar uma imprensa que seja ética, uma imprensa que seja correta, uma imprensa que respeite. Quer dizer, sempre há um desafio do jornalista, quando tem informação, sempre tem que se questionar. Mas eu tenho certeza que o Eugênio não é a favor de que quer dizer, quando coloca questionar, isso, eu tenho uma notícia na mão, o que eu faço com ela? Agora, o jornalista se detém também. O jornalista tem a responsabilidade de... eu vou vazar uma interceptação telefônica a qualquer custo, eu tenho uma lei que me impede disso. Como é que eu lido com o tema do sequestro? Como é que eu lido com o tema do suicídio? Como é que eu lido com o tema da infância e da juventude? Portanto, esse desafio da construção de uma liberdade de imprensa que seja responsável, que seja moral, que seja jurídica, é algo que não está pronto. E nós temos aqui duas pessoas que vivem com esse dilema, não com uma curiosidade acadêmica, que vivem no dia a dia. Quer dizer, o Dr. Maris, como uma pessoa que é um advogado, mas que também já foi o chefe de polícia, né? Também já lidou deteve a informação oficial, o Eugênio como um jornalista que fez direito também. Quer dizer, então, mostra que esse desafio ele é o do dia a dia. Nós tivemos aqui recentemente uma cobertura do Mensalão, então eu já jogo aqui para vocês um tema que eu gostaria de ouvi-los. Esse julgamento teria sido o mesmo, teria sido diferente, as pessoas têm o direito de ouvir um julgamento, ele é melhor para o país, a TV Justiça é um ganho. Eu acho que nós tivemos um bom exemplo de uma boa cobertura jornalística, por exemplo, na imprensa, o Estadão, a Folha. Por quê? Porque colocaram bons profissionais, porque procuraram ouvir os dois lados. O Estadão fez uma cobertura junto com a Direito GV de São Paulo, a Folha também trabalha com muitos professores e com os melhores quadros. Então, acho que é um exemplo de órgãos que se esmeraram, que procuraram, fizeram um bom jornalismo, dentro do possível, das dificuldades, mas foram atrás da informação de forma correta. Recentemente saiu uma matéria no El País, e eu lembrei do Mensalão, no dia 3 de abril, até é interessante dar um acompanhamento sobre isso. É uma grande polêmica que está havendo na Alemanha, que uma banda, estou lendo em espanhol, como é que se fala banda? Um grupo de neonazis acusados de matar 8 pessoas, 8 turcos e um grego, e vai ter o julgamento deles. E aí o tribunal bávaro proibiu, ele autorizou a entrada de 50 jornalistas, mas ele priorizou jornais absolutamente secos. O New York Times, por exemplo, não teve autorização. Os jornais turcos não tiveram autorização, jornais importantes não tiveram autorização, enquanto a BBC não teve autorização. E jornais locais, provincianos, ali tiveram autorização. Então, está uma grande discussão na Alemanha sobre, nesse caso, quer dizer, a liberdade de imprensa... Você tem o direito dessas pessoas que estão sendo acusadas, né, esses neonazis, por piores que sejam, por mais grave do fato, estão sendo, mas como é que se dá esse direito? A sociedade assistir um julgamento dos neonazis, e isso é um tema que está colocado. Provavelmente, até a primeira-ministra, a chanceler, se manifestou sobre o tema. Outra questão que eu queria colocar de uma forma mais abrangente. Má informação se combate com informação. Então, hoje um grande desafio de uma política pública de segurança urbana está no âmbito de informação criminal, estatística criminal. O Brasil avançou muito, São Paulo avançou muito nisso. Hoje se sabe muito mais sobre o crime do que se sabia. E é uma medida de segurança pública importante, é você ajustar as expectativas sociais em relação ao crime
produzindo informação criminal correta. Então, você tem uma série de pesquisas que mostram que as pessoas têm uma falsa percepção do crime. Por exemplo, pesquisas na Alemanha mostrando que as pessoas imaginam que o crime é muito pior do que é em determinadas áreas, crime sexual, por exemplo, e isso muito em função da mídia. Mas como é que você corrige esse problema? O próprio Estado, ao produzir informações mais corretas, e a própria imprensa, a partir daí, aprendendo a trabalhar com estatística criminal e a informação estando disponível, você começa a produzir boa informação. Você eleva a qualidade da informação. Então, nesse aspecto, por exemplo, nós estamos hoje muito melhor do que estávamos há 20 anos atrás. Hoje nós sabemos o número de homicídios em São Paulo, nós sabemos o número de roubo, e estatísticas, você pode ter uma certa teoria da conspiração, sempre achar que há mecanismos para evitar a produção de informação, mas a metodologia de produção de informação é cada vez mais adequada, é cada vez mais controlada publicamente. Isso facilita o bom jornalismo, isso facilita o controle da sociedade sobre a mídia e o controle social sobre a informação. Recentemente, uma pesquisadora conhecida nessa área, que é a Silvia Ramos, fez uma pesquisa na Universidade Cândido Mendes e que ela tem uma visão otimista sobre a forma como a imprensa escrita cobre o crime. Ela entende que diminuiu o sensacionalismo, você diminuiu a figura do jornalismo policial, o jornalista policial, aquele que ficava na delegacia esperando o sangue. Hoje você não tem mais ainda é o jornalismo policial, ainda é um jornalismo de menor importância dentro do jornal, mas ele não é tão segmentado mais. O jornalismo policial ele tem relacionamento com outras áreas da redação e isso tem contribuído para uma melhor notícia, mas é importante ter essa visão realista de que ainda temos a má notícia dominando em relação os maus veículos, obviamente, ainda predominam em relação à notícia do crime, que ainda é muito emocional. E, tentando já concluir, que eu estou falando tão rápido que eu vou me perdendo um pouco, mas um ponto que me preocupa nessa questão quer dizer, que a mídia ainda é muito reativa. E, recentemente, quando teve essa onda de homicídios em São Paulo, nós tivemos muito claro, muito evidente esse exemplo. As pessoas começaram a ficar alucinadas, os jornalistas alucinados, tentando entender o que estava acontecendo. E ninguém sabia o que estava acontecendo. E aí, quando a gente diz uma mídia reativa, é uma mídia que vai atrás do crime, cobrindo um pouco, enxugando gelo. O que é o PCC, por exemplo? No momento desse, a mídia não sabe o que é o PCC. A mídia não sabe o impacto do PCC. O PCC ele é um fenômeno, ora subestimado, ora superestimado. Então, em momentos em que a coisa desata, em que a coisa descontrola, ficam todos em procura dos especialistas, né? Ligando, telefonando desesperadamente atrás dos especialistas, e depois a coisa morre. Quer dizer, não há uma preocupação em fazer um trabalho de fundo preventivo, não é nem preventivo, quer dizer, um trabalho de fundo analítico que envolva, por exemplo, eu nunca li na minha vida um trabalho, fala-se que a polícia descontrolou no exercício da força letal. Eu nunca vi uma matéria jornalística importante sobre quais são os instrumentos de controle policial dentro da Polícia de São Paulo. O que é o método Giraldi, que é o método que a Polícia Militar de São Paulo adota para controlar o uso da força letal? O que vem sendo feito? O que vem sendo feito no sentido de coibir esse problema? Isso é um material, isso é uma matéria, uma cobertura inteligente do crime, quer dizer, e das questões criminais. Não simplesmente narrar o crime que ocorreu, e geralmente você narra o crime violento, né? Você tem uma série de outros crimes que ocorrem que não são objeto da cobertura jornalística, e isso cria uma falsa percepção do crime também, mas não há um trabalho preventivo, porque ele é menos interessante, né? E, por fim, essa questão da contraposição entre liberdade de imprensa e direitos humanos, isso se dá em todas as áreas. Também no campo do direito, né? Os direitos são vistos como limite ao... Direito e segurança também são vistos como conceitos antagônicos. Quando você tem a disciplina de direitos humanos dentro das academias de polícia, é quase que para dizer o seguinte: bom, você está aprendendo o que é polícia. Agora você vai ter uma aula dizendo para você qual é o freio ao policiamento. É uma concepção completamente errada, porque o direito ele é inerente à função da polícia. Quer dizer, então, um curso de direitos humanos dentro de uma academia de polícia não pode ser tudo que você aprendeu agora é errado, e você tem um negócio chamado direitos humanos que é para ensinar para você que não pode fazer o que as outras aulas dizem. Não é um conceito que está permeável, que é transdisciplinar, que é interdisciplinar. Então, sempre se dá essa ideia de que o direito humano contra a liberdade de imprensa, os direitos humanos contra a segurança.
Na verdade, segurança sem direitos é Gestapo, quer dizer, você não tem essa contraposição, na verdade, você tem que estar permeabilizando. Eu tenho aqui perguntas, né? Talvez, o problema é que eu falei demais, agora eu preciso ler as perguntas. Bom, eu vou ler a primeira, enquanto eles vão respondendo, para o Eugênio. Você quer, Eugênio? Isso não... Bom, então, para os dois, o que dizer do projeto em tramitação no Senado que veta a participação do Ministério Público em investigações? Não é muito relacionado ao tema da imprensa. Quer falar sobre isso? Então, tem uma questão sobre liberdade de imprensa e presunção de inocência. Para o Eugênio Butti, como é que se conciliam esses dois interesses? Bom, eu gostei muito da palestra, muito viva, muito densa e carregada de uma vivência riquíssima que o Mariz nos fez, e também dos questionamentos